Bom, Oi. então, todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Tá. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais depois da passagem aí dos lobinhos para o ramo escoteiro. Eu, infelizmente, não fui lobinho, mas fui escoteiro, sênior, pioneiro, e atuo hoje como escotista no ramo pioneiro. Meu nome é Rafael Marconato, como o Gabriel falou, eu sou arquiteto e urbanista, também colega de profissão do Gabriel, então sou fotógrafo também, então a gente trabalha junto nas equipes aí, fazendo as fotografias dos eventos. E gosto de colecionar itens escoteiros. Então, tudo isso, um pouco da arquitetura que nos traz muitas disciplinas de história e um pouco da minha paixão por colecionar itens escoteiros me fizeram estudar bastante coisa sobre a história, né? Principalmente também sobre a história do escotismo, que é um item importante que a gente trata muito por cima dentro do movimento escoteiro. A gente trata geralmente dos principais pontos, mas tem muitas coisas muito interessantes sobre o movimento escoteiro, que às vezes a gente, por ter que lidar com um monte de outros itens dentro da nossa progressão, a gente acaba deixando um pouco da história, a parte mais assim, se aprofundar um pouco mais na história, a gente deixa um pouco de lado. Então eu vou trazer alguns pontos interessantes aqui que eu reuni, é, meio geral assim do movimento escoteiro, e alguns itens algumas histórias interessantes de itens que a gente coleciona no movimento escoteiro, que são legais assim e que são ícones do movimento escoteiro. Então acho que eu vou começar, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Me digam se já está aparecendo. Acontecendo. Tá. Bom, então existe uma especialidade chamada História do Escotismo. Existe a especialidade de colecionador também, colecionismo, ou coleções, acho que é o nome atual. E tem também os itens da progressão de vocês que tratam da história do escotismo. Então as especialidades, essa especialidade, né, de história do escotismo, por exemplo, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, né, no que eu estou falando, ela tem 12 itens, né, então é dividido em 3, 4 itens para o nível 1, 8 para o nível 2 e 12 para o nível 3. Vocês podem escolher qualquer um dos itens, tá? Eu vou apresentar como se fosse a especialidade, mas os itens coincidem também com a progressão de vocês e com outras especialidades também. Então, eu só me guiei pela especialidade de história do escotismo. Então, um dos itens da especialidade é demonstrar que conhece a história do fundador do movimento escoteiro, Baden-Powell, destacando os principais marcos de sua vida, incluindo fatos de sua infância, carreira militar e atuação no escotismo. Bom, isso aqui a gente vê um pouco superficialmente nos guias e na história geral, então eu vou falar um pouco alguns outros itens. Na época que o Baden-Powell nasceu, a Inglaterra, existiam muitas guerras, né? Foi na metade dos anos 1800. Então tinha essa guerra da Crimeia, que foi uma guerra que envolveu a Rússia contra a Inglaterra. Então a Inglaterra, a França e o Império Otomano e Sardenha ali, era o pessoal da Europa, contra a Rússia, pelo domínio desse território que é a Crimeia, que é esse espacinho verde que está marcado. Não sei se vocês veem, é o meu mouse. Acho que sim. não vem, né? Bem, a gente vê assim. A gente vê assim. Vê? Vê. Tá, então eu vou marcando algumas coisas com o mouse. Então esse pedacinho de terra era um pedaço importante ali, porque tem uma posição estratégica, e a Rússia, e sempre houveram guerras, até recentemente teve uma outra guerra aí na Crimeia. Então a Inglaterra, a França e os impérios dominavam no lado e tal, e nesse contexto nasceu Baden-Powell, porque a Inglaterra ela tinha um domínio sobre alguns territórios, nós vamos ver mais adiante. Então o Baden-Powell ele era filho do reverendo e professor Baden-Powell. Baden-Powell é o nome do pai dele, tá? Powell é o sobrenome e Baden é o nome. E da Henriqueta Grace Powell. Então ela pegou o sobrenome do marido. E aí
Baden-Powell tinha vários irmãos, né, e o nome dele era Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Só que esse Baden não era o nome original dele. O nome dele original era só Robert Stephenson Smith Powell. Mas o pai dele faleceu e a mãe dele queria perpetuar o nome Baden e ela criou e ela agregou no nome esse Baden Ethan Powell. E o Baden-Powell tem um irmão que o primeiro nome do irmão é Baden. Então é só uma curiosidade, assim. Então ele nasceu em 1857 ali, quando estava acabando aquela guerra da Crimeia. Então ele já nasceu num momento de muita guerra, assim. E essa imagem aqui que está à direita, ela ilustra assim como é que era na época. Na época, ou tu seguia a carreira militar, ou tu era um artista, ou tu era de uma família nobre, dono de fábricas e tal, ou tu era operário de fábrica, e as condições de saúde, assim, de salubridade, como a gente chama, talvez essa palavra seja um pouco difícil para vocês, mas as condições sanitárias eram muito difíceis. Para quem trabalhava na fábrica, era muito trabalho, muito precário o trabalho. Depois, mais adiante, teve a Revolução Industrial, que vieram as máquinas a vapor e algumas coisas assim, mas nesse momento também era muito precário o trabalho. Então, ou a pessoa estudava, ou ia trabalhar de serviço muito braçal, assim. Bom, então para vocês terem uma ideia, em 1886 ali, quando o Baden-Powell já era um adulto, tá? Eu tô indo e voltando um pouquinho no tempo só para vocês entenderem. Quando o Baden-Powell meio que estava trabalhando como militar, o Império Britânico, a Inglaterra é aqui, a Grã-Bretanha é aqui, onde eu estou apontando, na Europa, né, no norte da Europa, e aí eles dominavam todos esses territórios aqui, o Canadá, a Austrália, toda a parte da Austrália aqui, a Índia era um território inglês, porque anos antes houve um tratado, e aí Inglaterra, França, Portugal e tal, eles meio que dividiram, eles dominavam o mundo, vamos dizer assim, e eles dividiram as colônias. Então, Inglaterra ficou com algumas colônias, o Portugal e Espanha ficaram com outras. Aqui na América ficou Espanha e Portugal disputando territórios. Algumas coisas de Portugal e Espanha na África também. E a Inglaterra ficou com esses territórios aqui. Aqui é a África do Sul, onde vai ter aquela guerra de Transvaal, que a gente vai falar mais adiante. Né? Aqui tem Cabo Verde e tal. Então, em 1886, o Império Britânico era mais ou menos esse, assim, a Inglaterra era dona, vamos dizer assim, desses territórios. E como é que a Inglaterra era dona desses territórios? Ela criava empresas inglesas dentro desses territórios e também mandava o exército inglês para cuidar ali, para não ter revoltas e guerras, assim. E quando davam umas guerras, o exército inglês meio que lutava, assim, contra os insurgentes ou quem estava se revoltando contra a Inglaterra. Então, principalmente aqui na África, eram tribos indígenas ou colonizadores brancos que foram morar na África para colonizar a terra. Na Austrália também existiam os aborígenes. Tem um filme muito interessante chamado Austrália, eu recomendo vocês assistirem, que fala sobre os colonizadores chegando na Austrália, aborígenes e tal. Os aborígenes são as tribos, né, das terras. Então aqui vocês podem ver também nesse desenho de mapa que tem um pouco aqui dos trabalhadores, dos aborígenes e dos militares, então que faziam parte desse... Nos Estados Unidos também, porque os ingleses não sob o Império Britânico foram para os Estados Unidos, e ali existiam muitos índios, e teve muita guerra entre índio e americano, aqui no Brasil também, toda a colonização espanhola na América. Também estou saindo um pouco do assunto, mas para vocês entenderem que isso era no mundo inteiro que acontecia. Bom, então o Baden-Powell, ele estudou ali o primeiro grau e tal, o ensino fundamental, que a gente chama hoje, depois a mãe dele, a família dele, eles moravam numa rua, que era uma rua que tinha muito poeta, muita gente das artes, atrizes e tal, atores, e ele sempre cresceu com muita cultura. E o sonho do Baden-Powell era ser artista.
E aí, só que a família dele, o pai dele era professor na Universidade de Oxford, que hoje a gente tá ouvindo falar em vacina de Oxford, né? Pois é, o pai dele foi professor nessa universidade, o irmão dele era um geógrafo da Real Academia, tinha umas coisas assim. Então, ser um artista não era, assim, uma opção muito bem vista naquela época. Bom, aí o Baden-Powell, e eles não eram, assim, uma família de muito dinheiro, assim, sabe? Então, o pai dele era um professor, era uma pessoa normal, assim. E eram muitos filhos, então eles não tinham como dar escolas muito boas para todos os filhos sem ter bolsa. Então ele ganhou, em 1870, essa bolsa para estudar nessa escola chamada Charterhouse, tá? Então essas escolas inglesas são muito malucas, assim, porque, tipo, tinha uma equipe de tiro ao alvo na escola. Então, o Baden-Powell é esse segundo aqui, ó, dando uma risadinha. Ele era um cara bem humorado, né? Ele tava sempre fazendo bagunça, fazendo, assim, peça de teatro e tal. E, então ele tá aí nessa equipe de tiro. Bom, daí quando ele saiu da Charterhouse, ele foi negado na Universidade de Oxford. Ele fez o vestibular e negaram a entrada dele. Ele não passou no vestibular de Oxford. E isso deixou ele muito frustrado, porque ainda mais sendo filho de um ex-professor de Oxford, né, e ele precisava da bolsa. E aí, como ele não conseguiu negar, aquilo foi muito frustrante para ele. E ele não sabia o que fazer. E daí, como eu disse para vocês antes, ou ele estudava e se tornava alguém de uma posição de destaque na sociedade, ou ele ia ser trabalhador braçal e ficar ralando em fábrica, carregando coisa perigosa e fazendo um trabalho muito desvalorizado, assim, e muito perigoso, muito insalubre, muito braçal. Então ele decidiu entrar como oficial do exército. Ficou meio fora de ordem aqui minhas entradas aqui, mas tudo bem. Aí ele entrou como oficial do exército em 1876. Ele fez o concurso para oficial e entrou. Mas o que ele queria mesmo era ser artista. Essa negativa dele para Oxford foi muito interessante, porque depois ele ganhou esse título de Doctor of Civil Law em 1923 por todos os serviços prestados para a coroa britânica, vamos dizer assim, como oficial do exército e tal, até como criador do movimento escoteiro, porque isso aqui foi bem depois da criação do movimento escoteiro, né, como a gente sabe, que foi ali em 1907. Então ele ganhou esse título, assim, ele ganhou inúmeros títulos de cavaleiro, de um monte de coisa. E esse foi um dos títulos, mas é interessante porque é a universidade que deu esse título para ele, assim, então eu acho que eles reconheceram, pô, olha o erro que a gente podia ter um cara genial como ele na nossa universidade, mas no fim isso foi bom, porque acabou que ele, não seguindo a vida acadêmica, ele seguiu a vida militar, e dessa vida da natureza, vamos dizer assim, ele se tornou uma pessoa tão evidente na sociedade que ele conseguiu ser reconhecido como uma pessoa importante, e o movimento que ele criou, que foi o movimento escoteiro, teve muita força nesse embalo da figura que foi o Baden-Powell. Se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando. Isso aqui é uma conversa, tá? Se alguém tiver dúvida, abre o microfone aí e pergunta que a gente para. Por enquanto ainda não. Tá. Então, em 1910, para vocês terem uma ideia do Império Britânico, olha como ele já está bem consolidado aqui na Canadá, várias ilhas aqui também, da Oceania, né, que pertence aqui a essa região da Austrália, né, que o mapa chega aqui e segue para cá. Aqui na frente da Argentina tem aquela ilhazinha lá, como é que é o nome? Malvinas. Malvinas, que esses tempos deu uma guerra lá, esse tempo não, já faz tempo, mas deu uma guerra que os argentinos queriam tomar de volta a ilha, e aí deu uma guerra contra a Inglaterra venceu a Argentina. Aqui na América tem a Guiana Inglesa, aqui em cima do Brasil, faz fronteira com o Brasil, e vários outros aqui. Vocês viram que eles expandiram o território, principalmente aqui na África, aqui no sul da África, e aqui nessa parte leste da África. Eles expandiram os territórios, e alguma coisa aqui também na Ásia e Oceania.
Então, o Baden-Powell entrou naquela academia e tal, e aí ele foi mandado para a Índia. Então, de 76 a 78 ele ficou na Índia como oficial. A Índia é aqui, ó. A Índia é esse país grande, um país que tem 6 vezes a população do Brasil, 6 ou 7 vezes, acho que é 6 vezes a população do Brasil, país gigante. Aí ele ficou entre Índia e Afeganistão, ele foi para o Afeganistão porque teve esse Ayub Khan, era um nativo lá, e aí ele... Era um nativo, não. Ele era local da região, e aí ele meio que se insurgiu contra a Inglaterra, e aí o Baden-Powell foi lá para acalmar os ânimos, assim, vamos dizer assim, combater essa insurgência, e aí ele fez um trabalho muito bom, assim, em pouco tempo já conseguiu acalmar essa revolta, e ele já começou a ganhar prestígio, e assim ele foi subindo de cargo dentro do exército inglês. Aí depois dessa guerra, pode ver que ele chegou ali em 79 mesmo, ele já voltou para a Índia, aí depois ele foi para o Afeganistão de novo, depois voltou para a Índia de novo, e aqui teve um fato interessante, que é essa Taça Qadir, em 1883, que é aquela que a gente vê nos livros aí falar da caça do porco selvagem. Então isso aí na época tinha assim, essa competição de caçar o porco selvagem, o pessoal usava as armas da época, né, e era cavalo, então eles soltavam um porco, e aí tinha que caçar, e aí tinha um campeão e tal. Isso era uma grande prova de bravura, de habilidade, de técnicas mateiras, vamos dizer assim, e o Baden-Powell ganhou essa taça, ele foi o campeão. Isso aí também, cada batalha que ele vencia e cada feito desses, ele ia se tornando uma pessoa mais famosa na Inglaterra, porque os jornais cobriam. Teve uma das guerras mais adiante que o Winston Churchill era repórter de guerra, ele era militar e repórter de guerra, e ele entrevistou o Baden-Powell. E daí ele depois virou primeiro-ministro da Rainha Elizabeth, no início do nosso século, aí no meio. E foi uma pessoa importantíssima, assim, ele entrevistou o Baden-Powell quando ele era repórter, né? Mas era numa guerra mais adiante. Então, depois Baden-Powell foi para África, ali na Zululândia. É uns nomes meio louco, tudo é Lândia, assim, os ingleses botavam Zululand, tudo era land, eles pegavam o nome da tribo e botavam land, que é terra, né, no final. Então os Zulus, que eram, aqui tem a figura do Dini Zulu, eles eram nativos lá da África, e eles se insurgiram contra o domínio inglês. E aí o Baden-Powell foi chamado lá. Aí o que aconteceu? Essa Zululândia, ela era na África do Sul. E aí esses locais tinham governos autônomos, mas que respondiam à Inglaterra, à coroa inglesa. E aí aconteceu, nesse episódio, não tá isso nos livros, não tá isso assim na história resumida do movimento escoteiro, mas isso aí a gente procurando nos livros acha. Nesse episódio, os Zulus estavam dando um calor no governo inglês, e o governo inglês queria pegar esse cara aqui, que era o líder dos Zulus, que é o Dini Zulu, e aí não estavam conseguindo. E aí a coroa mandou o Baden-Powell com a sua tropa lá, mais uma galera, não era ele não era ainda general, essas coisas assim, tinha general, tinha outras pessoas, mas ele era meio que líder de umas equipes, assim, umas tropas. E aí mandou eles para caçar o Dini Zulu lá, e os Zulus para apagar um pouco essa bagunça que estava tendo. E aí esse governo da época meio que demorou, ficou enrolando para liberar o Baden-Powell para começar a ir atrás dos Zulus, porque ia ficar muito ruim, né, o governo do local tá perdendo a guerra, e aí chegar eles, o Baden-Powell com a tropa dele, e já conseguir acabar com a guerra, porque o que eles queriam mesmo era manter a paz, assim. Claro que eles dominavam os espaços, mas o que eles queriam era manter a paz, então eles não queriam que os povos se revoltassem contra a Inglaterra. E aí o Baden-Powell conseguiu, eles foram lá, foram atrás dos Zulus, e numa dessas idas o Baden-Powell, na verdade, ele quase capturou o Dini Zulu, na verdade ele não conheceu o Dini Zulu, depois foi inventada uma história que ele conheceu e tal, mas na verdade o Baden-Powell não conheceu o Dini Zulu, eles estavam subindo uma colina,
onde os Zulus estavam escondidos, só que por esse atraso do governo, eles chegaram lá e não tinha mais os Zulus já tinham ido embora, e o Baden-Powell achou esse colar, que é o colarzinho, aquele que tem o colar de Girill, que o meu tá em algum... eu não uso, mas deve estar no meu bolso, ou tá guardado junto com o meu lenço. Eu acho que tá no meu bolso, mas é aquele colar que os chefes têm, que tem as duas pedacinhos de madeira, aquele colar é inspirado nesse colar do Dini Zulu. Mas depois o Dini Zulu foi preso, foi solto, foi preso de novo e tal. E entre 1888 e 1913 ele foi preso, solto. Mas é essa a história. E no fim os Zulus meio que pararam de se revoltar contra o governo inglês. Né? O Dini Zulu ele ficou o Dini Zulu não, o Baden-Powell depois fez outras viagens para Malta, para Irlanda, para Costa do Ouro, que é Gana. E aqui ele teve uma guerra contra os índios Ashanti. E ali, depois vocês vão ver fotos, como o Baden-Powell era normal eles ter aquela cara de cowboy, assim, se vocês forem ver os americanos também, a gente tem aquela história, os cowboys, né, que andavam a cavalo, usavam rifle, chapelão e tal. Todo mundo usava o chapelão para se proteger do sol, esses chapéus de cowboy e tal. E esse chapéu, todos esses chapéus, até o chapéu de gaúcho que a gente tem aqui, a gente chama de chapéu Stetson. É um tipo de chapéu, que é esse chapéu de aba larga, com o coquinho aqui. Então eles têm diferentes composições das moças, assim. Tem os que são mais de cowboy, que é dividido no meio. Os de gaúcho, que são mais assim, fazem uma cuplazinha, né? Então o Baden-Powell ficou conhecido como o chapelão pelos índios Ashanti. E nessa, quando eles meio que, eles também, foi outro tipo de guerra que eles foram lá para meio que dar uma acalmada nos índios, nos nativos. E aí lá teria Baden-Powell sido recebido pelo líder dos Ashantis, né? Essa história não é confirmada, e teria, pelo menos eu não achei confirmação até hoje, assim, e na biografia do Baden-Powell ela está como não confirmada, teria o Baden-Powell sido recebido pelo líder dos Ashantis, e o líder dos Ashantis teria estendido a mão esquerda pro Baden-Powell. Daí o Baden-Powell achou estranho e ele disse, não, que é a mão que a gente usa o escudo, e que é a mão esquerda, a mão da lança é a mão direita, então quando a gente solta o escudo é um sinal de confiança. Então eles meio que se apaziguaram a situação ali, confiaram um no outro e tal, e ficou uma coisa mais resolvida, assim, um pouco na paz, depois de alguma confusão. Então ele recebeu esse apelido de O Chapelão. E tem um livro que conta a história do Baden-Powell, que se chama O Chapelão, que é um livro brasileiro. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tinha até pouco tempo para vender na loja escoteira. Então, conseguem ver o livro? Ele tá borrado um pouquinho por causa do... Tá um pouco borrado. Tá um pouco borrado? Bom, Tá um pouquinho borrado. eu acho Dá que ele pra é... ver o Baden-Powell. Tá, é um livro que tinha para vender na loja escoteira. Deixa eu ver aqui. É que ele fica pegando o nosso rosto, né? Tinha para vender na loja escoteira e tal, então acho que ainda tem, não sei. É um livro bem interessante que conta a história do Baden-Powell. Bom, aí ele foi... eu falei para vocês que tudo era Lândia, né? Então tinha essa guerra, tinha esses Matabeles, que eram os nativos do que eles batizaram como Matabelândia. Então depois o Baden-Powell foi para essa guerra, e nessa guerra ele conheceu um cara muito importante, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que o Baden-Powell fez esse desenho, que é esse Frederick Russell Burnham, né, que o Baden-Powell desenhou ele. O Baden-Powell era um grande desenhista, todos os livros dele, ele fazia os desenhos, né, isso era uma das paixões artísticas dele, além de fazer teatro, ele adorava teatro e tal. E esse cara foi muito importante por várias coisas. Os Matabeles, o Baden-Powell, ele ficou conhecido pelos Matabeles. Cada lugar que ele ia, os caras davam um apelido para ele, né? Lá nos Ashantis era o Chapelão, daí aqui nos Matabeles era o Impisa, o lobo que nunca dorme. Porque os caras ficavam naquele cerco, né? E os nativos olhavam, tava o Baden-Powell ali. Daí os nativos olhavam de noite e tava ele ali. Então ele era o lobo que nunca dormia, porque quando menos esperava ele aparecia.
E esse Burnham foi um grande parceiro dele. E ele era um cowboy americano, nascido no meio dos índios. Então, ele era um cara que fazia fogo de chão, que acampava e tal. Então vocês podem ver que ele tem bem aquele jeitão de cowboy, com lenço no pescoço, chapéu, rifle, cavalo e tal. E eles faziam longas cavalgadas nas guerras e tal. E aí esse cara usava o chapéu, que é esse chapéu aqui, ó, que é o chapéu que a gente conhece no movimento escoteiro, que é um tipo de chapéu Stetson, que tem 4 moças, que a gente chama, que são esses buraquinhos aqui, ó. Que é diferente do chapéu de cowboy, aquele que é 2 moças, assim, né? E diferente do chapéu de gaúcho, que é meio... que tem umas moças meio bicudas, assim, né? Ou que é redondo, com uma só em cima e tal. E esse cara, então, ele apresentou para o Baden-Powell esse modelo de chapéu, que é o que a polícia canadense usa também e tal. E o Baden-Powell adorou esse chapéu e adotou. Né? Depois, lá na ilha de Braucy, ele testou outros chapéus, ele queria achar um chapéu que dobrava, guardava e tal, mas não conseguiu. Então, esse aqui foi o melhor chapéu que o Baden-Powell gostou. E também o lenço no pescoço, porque o lenço ele protege o pescoço. E os cowboys, vocês podem ver que os cowboys sempre usavam lenço no pescoço. E esse cara também, como ele nasceu no meio dos índios, e lá nos Estados Unidos existia um estudo sobre como os índios viviam, as técnicas mateiras dos índios, chamado woodcraft, que seria, traduzindo assim, não dá para traduzir, mas seria o trabalho manual dos índios, né? Seria a forma de... Me ajuda, Gabriel? É mais ou menos isso, né? Seria a forma de viver dos índios, assim, a forma mateira dos índios. Isso. Eu acho que mateiro é o que dá pra usar. Porque a tradução literal, que nem o Cadu mandou agora, construir com madeira, ele não dá pra usar. Assim. Seria mais mateiro, seria um mateiro de madeira. O mateiro também vem de madeira, mas... É como se a gente fosse... Assim, se a gente traduzir a palavra scouting, também não dá um troço meio... Né, tocaia. Então é meio que a ideia de como viviam os índios americanos, tá? E esse cara começou a falar isso pro Baden-Powell. Ele foi muito influente. O kudu também, que é aquele chifre que o Baden-Powell... Tem foto do Baden-Powell tocando um chifre. Isso aí também foi nessa guerra aí. E foi nessa guerra que ele escreveu o famoso livro AIDS, nessa época dessa guerra, que ele escreveu o famoso livro AIDS to Scouting, que é o Ajuda aos Exploradores, vamos dizer assim, a tradução. Que é um livro para militar, não tinha nada a ver com escotismo, não tinha essa ideia de escotismo na cabeça dele nessa época. Mas nessa época estava se formando muita coisa que ele trouxe para o movimento escoteiro. O lenço, o chapéu, a ideia de vida mateira, né? O escrever o livro. E aí esse livro foi muito importante porque esse livro, na Inglaterra, os jovens ingleses, como o Baden-Powell já era muito famoso por todas essas guerras, esse livro foi lançado na Inglaterra depois, e ele foi muito famoso, assim, porque a Inglaterra tinha essa ideia de formar as pessoas, essa coisa muito militarizada, né? Para que eles estivessem preparados para a guerra. Então, pode ver que na própria escola do Baden-Powell tinha equipe de tiro. Então, já era uma coisa muito dentro da cultura inglesa, vamos dizer assim. E aí esse livro se espalhou lá, e ficou muito famoso. E os próprios jovens começaram a usar. E foi esse livro que deu a ideia para o Baden-Powell depois escrever o Escotismo para Rapazes, que eu vou mostrar mais adiante. Então depois o Baden-Powell foi para a guerra contra os Matabeles. Essas coisas que eu estou falando para vocês não vão ter que saber tudo isso para contar a história do movimento escoteiro. Eu estou trazendo curiosidades para vocês saberem da onde surgiram as peças, as coisas que a gente tem hoje no movimento escoteiro. Então depois teve uma segunda guerra contra os Matabeles, lá na Mata Belândia. Vocês podem ver que... Olha aqui como o Baden-Powell está parecido com o Burnham, assim, eles andavam a cavalo, com rifle, lenço no pescoço, chapelão, ó. Nessa foto o Baden-Powell já está com o chapelão de 4 buracos ali, o chapelão canadense, né, o chapelão de 4 moças.
E aqui são os matabeles, que eram uns indígenas lá, que iam lutar com eles com lança, era um troço precário. E eles com arma e cavalos e tal. E esse Burnham foi um cara tão importante, né? Depois ele voltou para os Estados Unidos e ajudou muito na UEB dos Estados Unidos, lá, que é a BSA, né? Que é a Boy Scouts of America, junto com um outro cara que foi muito importante também, que lançou, que teve um livro de Woodcraft falando dessa questão das tribos, que o Baden-Powell leu, depois ele mandou o escotilho para rapaz pro cara ler e tal. Teve muita gente envolvida, não dá para nominar todo mundo. E aí na Califórnia, em amarelo, tem essa trilha que os escoteiros de lá fazem, uma trilha muito tradicional. E em 1931, esse Burnham fez o discurso que deu o nome do monte chamado Monte Baden-Powell, da montanha, nessa Serra San Gabriel. E depois, em 1951, a Lady Olav fez o discurso, se não me engano, de colocarem o Monte Burnham ao lado. Então esses caras foram tão amigos e foi tão importante o trabalho deles junto e tão influente o Burnham por Baden-Powell, que tem as duas montanhas lá no sul da Califórnia. Se vocês botarem no Google Maps vai aparecer. Bota ali MT Baden-Powell, vai aparecer para vocês. Não agora, né? Depois. Então o Baden-Powell depois foi para a Índia, né, em 1898 para 99. Tudo isso é antes do movimento escoteiro, né? Tudo isso aí estava servindo o exército. Depois foi para a África do Sul, que é lá na pontinha de baixo da África, onde teve a luta contra os Zulus, era bem nessa mesmo lugar. E aí teve essa guerra contra os Boers. Quem eram os Boers? Os Boers eram os homens brancos, muito descendentes de holandeses, que moravam lá na África do Sul. E eles se juntaram com os Zulus meio que para ir contra os ingleses. E aí o Baden-Powell foi lá lutar contra eles. E aí eles ficaram nesse cerco de Mafeking, que é uma parte importante, porque no cerco de Mafeking existia assim uma linha de trem que passava por essa cidadezinha Mafeking. E aí era tipo que a estação de trem, assim, onde se cruzavam os trens. E o pessoal saía de um trem e ia para o outro. E ali era um pequeno vilarejo. E aí os Boers queriam dominar aquele vilarejo, porque numa guerra, quando tu domina o transporte, tu tira muito do poder de articulação do inimigo. E aí o Baden-Powell foi para lá, e eles eram tipo 1.500 entre militares e nativos, e os outros eram uns 3.500 Boers e nativos, assim. Então era uma luta meio desigual. E o Baden-Powell usava umas técnicas, e ele e outros usaram técnicas muito malucas para enganar os Boers e não deixar os Boers vistos. Tipo, eles usavam uns espantalhos, eles faziam poeira para parecer que tinha muita gente, marchavam e faziam coisas assim muito doidas, faziam fogueiras para parecer que tinha gente em vários pontos e tal. E começaram a usar os jovens, foi uma ideia de um outro comandante, né, chamado Lord Roberts, de usar os jovens como correspondentes. Então aí surgiu aí também deu uma faísca no Baden-Powell, os jovens podem ter tarefas legais e tal, né, tanto, né, no caso dele na época da guerra, mas que isso aí também foi importante para ele criar o movimento escoteiro. Então isso aí, o jornal inglês, isso aparecia toda hora, meu Deus, os heróis ingleses estão resistindo e tal, e quando eles ficaram lá 217 dias, foi quase 2/3 de um ano, bem mais de meio ano, né, resistindo assim contra os Boers. Então quando terminou a guerra, 216 diz ali, quando terminou a guerra, o Baden-Powell era um herói nacional, o cara era aclamado, andava na rua, ele era convidado para os grandes eventos e tal, da realeza inglesa. E aí vem um item importante, porque depois ele foi criar essa polícia da África do Sul, né, que é onde tem esse local. E aí depois ele trouxe uma ideia para o uniforme escoteiro. Então tá lá no Escotismo para Rapazes, né, na página 48. O uniforme escoteiro, o uniforme é muito semelhante ao usado pelos meus soldados da polícia da África do Sul, quando eu a comandava.
eles sabiam que era confortável, útil e capaz de oferecer boa proteção contra o mau tempo. Por isso os escoteiros têm um uniforme quase igual ao deles, né? E tem um outro ponto interessante que o Baden-Powell trouxe da África do Sul também, que é o nosso lema, sempre alerta, que em inglês é be prepared, né, que é sempre preparado, né, que a gente em português traduziu como sempre alerta. Então tem uma coisa curiosa também, que os próprios policiais da África do Sul escolheram esse tema, esse lema, e ele coincide as primeiras letras com as letras de Baden-Powell, né, be prepared com Baden-Powell. Então tá aí a origem do nosso uniforme. Eu não tinha percebido isso. Tá aí a origem do nosso... Tem no... Se não me engano, tem no livro ou Caminhos para o Sucesso ou no Guia do Chefe Escoteiro essa história. Tem uma parte que fala de uniforme e eu acho que é no Guia do Chefe Escoteiro. Mas depois eu vejo. Acho que é no Caminhos para o Sucesso. Ou no Lições da Escola da Vida, agora não me lembro. Mas num desses três tem uma parte ali que fala de uniforme, fala do Lições da Escola da Vida. Ele fala do chefe escoteiro e fala do uniforme. Tem um capítulo aqui, o chefe escoteiro. E aí tem uma parte que ele fala do uniforme, fala da flor de lis. Também conta a história do porquê da flor de lis, fala do lema, fala do bastão. É bem legal. Não é um livro muito para o ramo escoteiro, é um livro mais para escotista e para ramo pioneiro. Bom, daí tem o item 2 assim, da especialidade, que é apresentar as origens do escotismo, destacando a primeira campanha na Ilha de Braucy, e essa apresentação deve ser ilustrada através de cartazes, fotos e tal. Então tem muitas fotos, essas fotos são do acampamento da Ilha de Braucy, esses aqui são os primeiros escoteiros, assim, vamos dizer assim, que foram convidados, eram jovens de vários lugares diferentes, que foram convidados para fazer o experimento, porque daí o Baden-Powell tinha a ideia já de criar um movimento para os jovens e tal, porque quando tu tem um país que vai muito para a guerra, as famílias ficam muito prejudicadas, assim, porque fica muito só as mulheres tendo que cuidar das famílias, só que também tendo que trabalhar nas fábricas, os homens vão para a guerra, e os jovens ficam desamparados e ficam andando pela rua, eles se preocupavam muito com alcoolismo, com cigarro e tal, que os jovens consumiam, né? Antigamente se começava a fumar muito cedo, assim, e era uma coisa muito doida, assim, o Baden-Powell não gostava nada disso. E aí ele se preocupou com os jovens e decidiu criar o movimento escoteiro, né? E viu que os jovens tinham gostado daquele livro, estavam formando patrulhas, assim, trabalhando, fazendo as explorações. E aí ele decidiu escrever um livro, só que antes de concluir o livro, ele decidiu testar essas ideias dele. Daí ele criou esse acampamento na Ilha de Braucy em 1907. Marco Renato, vou só abrir um parênteses, que é uma coisa que o chefe Ivan, ele estava aqui antes com a gente, quando ele foi meu chefe, ele sempre falava isso. O escotismo, ele não foi o escotismo que gerou o livro. Foi o livro que gerou o escotismo. Então, a galera começou a se organizar por si e sair na rua vestido com um uniforme parecido com o da polícia sul-africana. Começaram a se organizar do jeito que aquele livro aí de Street Scouting estava dizendo. Depois, quando ele escreveu o Escotismo para Rapazes e foi lançando os fascículos, né? Isso se intensificou. Isso. Então, ele vai... acho que vai dizer um pouco mais para frente, mas é assim, o nosso movimento, ele surgiu dos livros. É isso aí. Tipo assim, não é uma... A gente sempre tem aquela história assim, os livros do Harry Potter, por exemplo, eles fizeram sucesso mundial, mas tu não viu a galera saindo na rua vestido de bruxo. O Escotismo para Rapazes foi isso que aconteceu. A galera começou a sair vestido de escoteiro na rua. E para vocês terem noção do sucesso que o Baden-Powell tinha na nação, né, inglesa. Nessa época ele já era um herói de guerra consagrado, conhecido, que já tinha sido condecorado pela realeza
inglesa e tal, a gente sabe que até hoje, né, a rainha Elizabeth está viva aí com 200 anos, mais ou menos, mas está viva, a gente brinca, não, ela tem 90 e poucos anos, mas está aí, então lá, tem essa questão da monarquia, do primeiro-ministro e tal, é um regime meio misto, e o Baden-Powell era muito reconhecido como herói. Então, isso ajudou muito a alavancar o movimento escoteiro também. Bom, daí ele fez esse teste. Aí chega aonde a gente vai, onde o Gabriel deu uma introduçãozinha. Então, o primeiro livro foi o Aids to Scouting, né, que é a Ajuda à Exploração, em 1899. E os jovens começaram a gostar e tal, não sei o que, mas o Baden-Powell continuou como militar e tal. E aí, depois, com a ajuda vamos dizer assim, de um patrocinador, ele, que era um editor de livros lá, eu acho que aparece o nome deles aí, na fotinho não está aparecendo. O cara diz assim, ó, vamos lançar um livro e tal, mas nós vamos lançar um jornal, tu vai escrever pro meu jornal, porque já existia um outro movimento chamado Boys Brigade, só que era um movimento muito militarizado, que os caras andavam com arminha de papelão e de madeira, e já tinha uns 25 mil, já tinha 25 anos e tinha bastante participantes, e o Baden-Powell ele foi visitar esse Boys Brigade, até 2 jovens que eram, e um assistente do acampamento da ilha de Braucy, eram dessa Boys Brigade, que era um outro tipo de movimento escoteiro, assim, que não eram, mas era muito militar, e o Baden-Powell não gostou daquilo, não gostou muito daquilo. E aí esse cara que ajudou a editar os livros, ele também ele tinha um jornalzinho, daí ele disse, quem sabe tu edita aqui, tu faz uma coluna e tal, daí ele fez uma coluna no jornalzinho da Boys Brigade, só que daí ele falava contra a militarização, daí foi meio censurado e tal, mas daí ele conseguiu convencer o cara de criar um jornal do escotismo, que daí o cara patrocinava os fascículos do escotismo para rapazes, né, patrocinava o lançamento do escotismo para rapazes, patrocinou uma série de palestras que o Baden-Powell fez ao longo da Inglaterra para divulgar o movimento escoteiro, em troca de vender o jornalzinho, do lucro do jornalzinho, do lucro do escotismo para rapazes, das primeiras edições e tal. Então eles fizeram um acordo comercial para o cara patrocinar. E aí o Baden-Powell foi lá, escreveu o livro e tal, que foi saindo em fascículos, e aí foi fazendo palestras, ele ia na ACM, ele ia nas escolas, ele ia num monte de lugar, porque na primeira ideia do Baden-Powell o escotismo podia ser aplicado em várias outras entidades, igrejas e tal, não ser um movimento, ele achava que o método escoteiro podia ser aplicado em outras entidades, e não que o movimento seria uma entidade autônoma, vamos dizer assim, mas aí acabou virando. E aí, então depois que eles lançaram os fascículos, saía a cada 15 dias, foi lançado o escotismo para rapazes, né, juntando esses 6 fascículos. Virou o livro. Aí depois tem um item chamado Identificar os principais momentos da história do escotismo no Brasil, demonstrando os conhecimentos básicos de cada um deles e tal. Tá. E falando da União dos Escoteiros do Brasil. Bom, é importante a gente saber que existiam alguns militares na Inglaterra que eles estavam esperando ficar pronto uns barcos lá da Marinha, e esses caras conheceram o movimento escoteiro. E aí os caras um deles colocou o filho no movimento escoteiro, então foi o primeiro brasileiro a ser escoteiro. E aí os caras ficaram encantados com o método, e aí quando eles retornaram para o Brasil, eles trouxeram essa ideia do método escoteiro, os caras entraram no movimento escoteiro, trouxeram uniforme, trouxeram método, trouxeram um monte de coisa, e criaram o movimento escoteiro no Brasil. Essas histórias estão no livro que vai estar no final. A foto, eu não estou com ele aqui, está no meu carro, que eu estou sempre com ele para lá e para cá, lendo. Está no livro chamado A União, vai aparecer mais tarde. E aí, em 1900, isso aí era... Em 1910 chegou o escotismo no Brasil. Então, tu vê, o escotismo foi criado em 1908, vamos dizer assim. Em 7 teve a ilha de Braucy, em 8, assim, meio que foi consolidado o movimento escoteiro, e em 10 já chegou no Brasil. Tanto que o grupo escoteiro que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, o Jorge Black, é de 1913,
é o grupo escoteiro mais antigo do Brasil em funcionamento. Não foi o primeiro, mas é o... Eu tomei um xingão no TBT que eu fiz com esse grupo, porque o nome certo é Georg Black. Se tu fala George Black, para eles é o fim. Eles ficam bravos. Porque ele não é inglês, ele é alemão. Georg Black. Eles, na verdade, era outro nome, era um nome em alemão, né? E aí depois da guerra, que teve a questão da guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, acho que na primeira também eles foram obrigados a mudar o nome porque foi proibido falar alemão, japonês e italiano não é... acho que italiano, não. Eu não lembro quais foram as línguas, mas era do... Japonês, italiano e alemão, se não me engano. Foi proibido no Brasil e tal, e aí, tá, não sei o que, e virou outro nome, daí depois que eles deram esse nome, porque esse Georg Black foi o cara que trouxe o escotismo pra cá, assim, não pro Brasil, mas foi um criador do grupo escoteiro. Existia muito departamento de escotismo dentro de clubes, principalmente em países que tinham domínio alemão. Polônia, por exemplo, que Polônia tinha uma parte da Polônia que era vamos dizer assim, comandada, vamos dizer assim, administrada pela Alemanha. Então lá também chegou por esses grupos. Então ele foi o cara que trouxe para dentro da Sojipa aqui, que também era outro nome, não era Sojipa, e aí depois batizaram o grupo em homenagem a ele, tá? Mas os militares foram os que trouxeram para o Brasil. Daí, em 1914, criaram a Associação dos Escoteiros do Brasil, que foi uma associação, a primeira associação assim reconhecida nacionalmente como uma associação escoteira, porque existe até hoje a Liga da Defesa Nacional. Ela reconheceu, cada lugar criava uma associaçãozinha, mas era tudo um monte de associaçãozinha perdida, e cada grupo escoteiro também se chamava Associação dos Escoteiros Arajás, vamos dizer assim, se fosse o caso de criar um grupo Arajás, assim, na época. Então, aí se juntaram e virou a ABE. Depois teve também meio que junto os escoteiros católicos. E os escoteiros católicos foram os primeiros reconhecidos pela UOSM, que é a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, que foi criada em seguida, já em 1920. E aí ficou assim, bom, peraí, nós temos uma entidade reconhecida pelo movimento, pelo Brasil, vamos dizer assim, pelo governo brasileiro, e uma reconhecida pelo movimento escoteiro internacional, assim. E aí as duas, começou em 1917 uma questão de, vamos juntar, vamos criar a União dos Escoteiros do Brasil, ou vamos criar uma associação só, não tinha esse nome mais. E aí, de 1917 até 1924, eles foram trabalhando e criaram a União dos Escoteiros do Brasil, que, olha que loucura, a União dos Escoteiros do Brasil só conseguiu reunir todo mundo mesmo em 1950. Então eles ficaram aí 26 anos tentando reunir todos os escoteiros do Brasil numa única entidade. E mais os anos de 7 anos tentando criar a associação. E mais esse tempo todo para reunir o pessoal. Até convencer todo mundo a entrar na mesma associação, foi difícil. Bom, então uma coisa interessante que dá para vocês fazerem no grupo escoteiro de vocês aqui, que faz parte do item, é uma coisa fácil para quem é escoteiro aí, lobinho que recém passou e tal. Uma sugestão nossa é criar um varal fotográfico para trabalhar esse item 4, fazer uma exposição histórica do movimento escoteiro em sua sede, incluídos fotos locais e eventos internacionais e tal. De repente pode ser um fogo de conselho do grupo, vocês fazerem um varal fotográfico com fotos do grupo, fotos históricas do grupo, né? Ou criar até um Instagram, alguma rede social, assim, eu sei que tem limite de idade, né? Mas com um álbum fotográfico do grupo, né? Colocar no site do grupo, alguma coisa assim, no Facebook. Criar um álbum de fotos, eu acho que pode ser considerado como uma exposição fotográfica. Um item aqui que é bem legal, que é conhecer a história do Ramo Lobinho, sênior e pioneiro, né? A gente sabe que o Ramo Lobinho em 2016 fez 100 anos, em 2018 fez o Ramo Pioneiro.
Então o Baden-Powell teve essa preocupação, ele primeiro criou os escoteiros, que é de 11 a 17, ali, mais ou menos, e aí ele viu que era importante cuidar dos mais jovens de forma separada. Aí em 1916, né, criou o ramo Lobinho. E a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, e aí, quando terminou a guerra, o Baden-Powell viu que era importante cuidar dos mais velhos também. E aí, em 1918, ele criou o ramo Rover, vamos dizer assim, que era o ramo para os mais velhos, que daí aqui no Brasil ficou conhecido como o ramo pioneiro. E o sênior... É importante a gente trazer assim, o escotismo que a gente pratica hoje, ele não é o escotismo do Baden-Powell de 1908. Ele é o escotismo de quando o Baden-Powell morreu, em 1947, se não me engano. 41. 1941. Então, assim, toda aquela introdução, escotismo para rapazes, aquilo lá, a gente pode se basear, sim. Mas eu, escotista, não vou pegar o escotismo para rapazes para dar atividade para vocês. Vou pegar o que ele deixou em 1941 e o método escoteiro da União dos Escoteiros do Brasil. Então, assim, Baden-Powell criou o escotismo para jovens de 11 a 17 anos. O ramo Lobinho veio depois separou o ramo sênior, que está fazendo 100 anos neste ano, e depois o ramo pioneiro, que em alguns países vai até 26 anos. Então eu, que tenho 23 anos, vou poder ir no Mundial da Irlanda ainda como jovem. Porque, por mais que no Brasil o ramo pioneiro acabe com 21 anos, existem países no mundo que fazem o ramo pioneiro que você é jovem até os 26 anos. Então, para vocês terem noção, né, de que as coisas são um pouquinho diferentes em alguns lugares do mundo. E que os lobinhos não foram criados junto, nem os pioneiros, nem os sênior. Foi tudo uma coisa só. Mas a maioria dos ramos foi criado já, ainda quando o Baden-Powell estava vivo, e ele teve... ele viu, assim, que havia necessidade de separar por faixas etárias, assim, por idades, né? Então ele foi criando, e também ele criou também um movimento para as meninas. A gente tem que ver que naquela época não existia nem escola que atendia meninos e meninas junto. Tinha escola de meninos e escolas de meninas. Né? O movimento escoteiro foi ficar misto com meninos e meninas no Brasil só no final dos anos 60. Então já com 50 anos de movimento escoteiro. Então a gente tem que entender como é que a coisa foi mudando. Ele pegou os jovens, aí depois ele viu que os menores também precisavam, daí ele criou o ramo Lobinho, daí as escoteiras chegaram lá e a gente quer ser escoteira também. Por que é só os escoteiros? Aí ele, não, vamos criar um movimento para as meninas. Aí criou o movimento que a gente tem aqui no Brasil como movimento bandeirante, né, que são as Girls Scouts, que ele criou. Aí ele criou para as meninas, depois criou o ramo pioneiro. Aí o ramo sênior veio bem depois, porque ele viu que dentro dessa faixa etária dos 11 aos 17 tinha que ter mais uma separação. Também aqui no Brasil houve muito experimento disso, lá um nome famoso que a gente conhece como Dr. João Ribeiro dos Santos, foi um dos criadores do ramo sênior no Brasil, e até no mundo, assim, eles foram pioneiros, assim, eles tinham contato com a Inglaterra e tal, e criaram o ramo sênior. E hoje o nosso campo escola escoteiro aqui, que a gente tem no Rio Grande do Sul, né, que fica aqui no Parque Santa Hilária, se chama Campo Escola Escoteiro Dr. João Ribeiro dos Santos, que foi o principal ícone, vamos dizer assim, da criação do ramo sênior. E no Brasil está fazendo 75 anos, né, o ramo sênior, esse ano. Ah, verdade, não é 100 anos, tem errado. Tem um distintivo alusivo. Isso, 75 anos, não são 100 anos. E daí, eu ia falar ali, são as Girl Guides, né, que chamam. Isso. As bandeiras. Daí então, esses movimentos dos meninos e das meninas foram andando separados. Daí, aqui no Brasil, em 1968, 9, foi se misturando. Então a gente começou a admitir as meninas para trabalhar junto. É o que a gente chama de coeducação, a educação mista. Né? E o movimento bandeirante também foi aceitando rapazes. Então, o movimento bandeirante hoje está muito pequenininho, tem 2019 tinha 5 mil participantes no Brasil, é bem preocupante isso, mas foi indo.
foi se tornando misto. Nos Estados Unidos, agora que tá virando misto, uns 2 anos pra cá. Então eles estão bem atrasados nisso. Bom, tem um item aqui que é bem legal, escolher um escotista que tenha sido importante para o desenvolvimento do escotismo, né, que não seja o Baden-Powell, pesquisar sua biografia e relatando oralmente ou por escrito. Então vocês podem pesquisar a vida de algum outro. Vocês vão ver que não vai poder ser o Baden-Powell, nem o Sodré, que vai aparecer mais tarde, nem o Caio Viano Martins, que vai aparecer mais tarde em outros itens também. Então, pesquisar e apresentar uma palestra sobre o escotismo no mundo, incluindo a estrutura mundial, o escritório mundial e tal. Acho que isso aí deixa para quando for fazer o nível 3, porque já é mais um item mais complicadinho, assim. Não é tão complicado, mas já tem pesquisa mais em inglês e tal. Talvez tenha que pedir um pouco de ajuda. Esse aqui é legal, realizar uma esquete de fogo de conselho ou peça teatral que represente algum fato histórico do movimento escoteiro, da vida de Baden-Powell, e os personagens devem ser caracterizados. Por incrível que pareça, eu disse que o Baden-Powell queria ser artista, tá aqui ele fantasiado de japonês. Isso era durante a vida militar dele na África, ele fazia peça de teatro, ele era bem descontraído, fazia piada e tal. Aqui em acampamento escoteiro, vestido de índio, aqui com um castor em cima da cabeça. Ele era um cara muito bem-humorado, assim, brincalhão. Então, garanto que esse item vocês vão se divertir muito. É um item fácil, porque fogo de conselho a gente faz toda hora. Então, pegar um fato histórico do movimento escoteiro e criar uma peça de teatro, uma esquetezinha, vai ser uma coisa fácil para vocês. Bom, montar e apresentar um álbum de fotografias ou gravuras sobre o Guiot Park. Então tem esse livro aí. Esse livro tinha para vender. Eu tenho ele aqui. É um item bem legal, que fala sobre o Guiot Park. Esse aqui, Tradições Escoteiras, fala um pouco sobre uma parte importante lá do Guiot Park, que foram os primeiros cursos de insígnia de madeira. Tradições Escoteiras, feita pelo chefe Moacir Starosta, que é gaúcho aqui, tá morando em Santa Catarina. Esse aqui também, eu acho que é dele. Esse aqui também é dele. Tem para vender na loja escoteira. Então esse é um item fácil. As fotos estão na internet. Conhecer a história do seu grupo escoteiro, então, mais legal ainda, identificando os principais fatos históricos, demonstrando conhecimento sobre as cores do lenço, a bandeira do grupo e os seus principais personagens. Então aí vocês escolham um, se quiserem cumprir esse item. Assistam o TBT do Arajás. Ó, no TBT do Arajás o pessoal falou. Perguntem para os escotistas que estão há mais tempo no grupo escoteiro. Bom, pesquisar e apresentar através de sketch ou peça teatral a história do Caio Viana Martins, né? Então, Caio Viana Martins tem esse livrinho aí, tem para vender, é um livro baratinho, tem para vender nesse site, Caio Viana Martins. Eu acho que tem também no Centro Cultural do Movimento Escoteiro, no site deles acho que tem esse livro para vender. É um livro barato, deve custar R$15, alguma coisa. E se pedir, é capaz de vir até autografado. Esse aqui eu comprei direto do autor e ele autografou para mim. O Caio Viana Martins, vou deixar essa pesquisa para vocês, mas ele houve um acidente, né, de trem lá em Minas Gerais e os escoteiros estavam nesse trem. E aí o Caio Viana Martins, apesar de ferido, muito ferido, ele ajudou a socorrer. E ele não quis ajuda. Já nos contaram essa história. Contaram que ele acabou depois falecendo, né? E ele é o... Então, já que contaram a história para vocês, qual foi a frase famosa que o Caio Viana Martins disse nesse dia? Vamos ver se vocês se lembram. Não vão se lembrar, lembra? né? Não é a mesma que tá no livro ali? Eu lembro. Olha aí, ó. Viu? Com as pernas. O escoteiro tá sempre alerta, viu? O escoteiro caminha quando ofereceram ajuda para ele, ele recusou ajuda, né? E disse que o escoteiro caminha com as suas próprias pernas. No fim, eu acho que ele devia também ter aceitado um pouquinho de ajuda, porque em decorrência dos ferimentos ele acabou falecendo. E aí virou esse ícone. Hoje a gente tem uma medalha também, uma medalha de bravura chamada Medalha Caio Viana Martins. Então aí vocês pesquisem melhor a história dele. E tem esse cara aqui que eu falei para vocês, que é o Velho Lobo,
que é o Benjamin Sodré. Esse cara tem uma história muito interessante, porque ele jogou no Botafogo e ele foi campeão brasileiro em 1910 e 1912 e jogou na seleção brasileira de futebol de 10 a 16. Aí depois ele virou militar, virou almirante, ajudou a criar os escoteiros do mar aqui no Brasil, ajudou a criar esse primeiro grupo escoteiro em Belém do Pará, depois a Associação dos Escoteiros Paraenses, ele foi transferido para lá, depois foi para o Rio de Janeiro, criou o grupo escoteiro 04 lá no Rio de Janeiro, foi o grande idealizador da UEB. Ele trabalhou muito, ele era da Associação Brasileira de Escoteiros, aquela que eu falei para vocês lá nos slides anteriores, e ele foi o cara que foi lutando para criar a UEB, e ele foi o primeiro presidente da UEB, e ele lançou o primeiro guia oficial, vamos dizer assim, do movimento escoteiro, da UEB, que é esse guia do escoteiro do Velho Lobo. E ele foi condecorado, então, por todos esses atos com o Tapir de Prata, que é o nosso mais alto condecoração do movimento escoteiro, que, na verdade, não se chamava Tapir de Prata, se chamava Velho Lobo. E aí, no fim, ele é o único cara que é Tapir de Prata, mas que, na verdade, não é Tapir de Prata, é Velho Lobo. E ele é o único Velho Lobo, porque depois mudou para Tapir de Prata. Então é muito louco, porque ficou ele como único condecoração, o grau máximo que era outro. Eu ia falar referente ao item anterior, do Caio Viano Martins, o chefe Tiaraju e a chefe Cris Hitt, eles têm uma foto com um dos escoteiros que estava nesse acidente do trem. E ele estava bem idoso, já faleceu, mas ele foi um dos únicos que se manteve ativo no escotismo, e eles têm uma foto com um dos escoteiros, já estava bem velhinho, que estava no acidente do Caio Viano Martins. E outra coisa é que antes a gente falou do tal do Georg Black, que também foi jogador de futebol. E ele foi Marconato, ele foi a primeira, se não me engano, ele fez o primeiro gol de cabeça do Brasil, uma coisa assim, e jogou no Grêmio. Não sei muito bem dessa história, eu sei que ele era atleta. E ele trouxe o escotismo porque ele foi, se não me engano, para a Alemanha, numa competição, e viu o escotismo lá, o departamento de escotismo, e quis trazer o departamento de escotismo. Isso. E aí, como ele era já todo dessas partes da ginástica e tal, ele tinha uma desenvoltura, ele jogou no Grêmio e fez o gol de cabeça. E na época o árbitro não sabia o que fazer, não sabia se validava o gol, não sabia se valia, e acabou que ficou por isso. Assim. Essa história eu não sabia. Uhum. Então eu recomendo a vocês esses dois livros, O Chapelão, tem para vender na loja escoteira, deve ter ainda, e A União, que conta a história, foi lançado nos 90 anos da nossa União dos Escoteiros do Brasil. Os dois são do Antônio Boulanger, o Boulanger está vivo, estava no Jancan, e ele é um baita pesquisador e escreveu esses dois livros aí. Eu tô sempre lendo A União, tem muitas coisas interessantes. Quem já tiver idade para ter Instagram, eu tenho esse Instagram aqui, R Marconato, ou Scout Image, onde eu compartilho as fotos de atividade escoteira que eu faço. E é isso, acho que eu vou parar de compartilhar. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso. Ali o botão azul, isso. Bom, se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Tenho aqui um pequeno escotismo para rapazes também, de vez em quando dou uma lida. O Chapelão, esse que eu recomendei para vocês. No Kindle tem livro também. Kindle é esse leitor eletrônico de livros. Tem um livro muito interessante que eu comprei para ler no Kindle, que é A Escola de Baden-Powell, mas isso é mais para adultos. Tem uma biografia do Baden-Powell em inglês também, que é muito boa. Bom, aí tem que saber ler inglês e virar um pouco no inglês. Ela é bem grande. E ela foi feita por um cara que era amigo da família, e a Lady Olav é dos anos 60, essa biografia, e a Lady Olav compartilhou todos os documentos da família com esse cara para ele fazer a pesquisa. É muito legal. Para quem for adulto, Guia do Chefe Escoteiro. Pessoal, alguém tem uma pergunta?
Sobre o escotismo mundial, tem esse 250 milhões de escoteiros, aqui o meu tá cheio de post-it. É bem legal, foi feito por um... Tem esse aqui do movimento escoteiro no Brasil também, tem para vender no Centro Cultural do Movimento Escoteiro, que fala da primeira fase do movimento escoteiro. É isso, tem muita coisa pra gente estudar, me baseei um pouco na especialidade, assim, e... Vocês têm perguntas sobre movimento escoteiro no Brasil, no mundo, curiosidades, histórias, coisas que vocês não saibam de onde veio? Eu acho que Não. Qual é o nome do primeiro escoteiro brasileiro? Ah, isso... Ah, tem no livro A União, mas era um jovem filho de um militar. Eu tenho isso até marcado no livro, que o meu livro eu deixo eles todos marcados com canetinha amarela, não sei se vai dar pra ver aqui. Eu vou deixando eles tudo marcado com canetinha amarela. Eu posso mandar pro Gabriel. Tu tem o livro A União, Gabriel? não tem, não vou ter. Eu mando uma foto pra vocês. Uhum. Mas era um jovem, assim, que entrou lá nos escoteiros ingleses. No caso, ele era brasileiro e entrou nos escoteiros ingleses, isso? Era filho dos militares que estavam lá acompanhando a construção do barco. Porque Tá. do navio, o navio brasileiro estava sendo construído na Inglaterra. Uhum. E aí os militares estavam lá acompanhando e tal. E aí ele botou o filho do movimento escoteiro. E aí depois eles viram que era tão legal que eles foram tal e trouxeram uniformes, trouxeram livros, trouxeram tudo. Tudo. É muito legal. Ah, legal. Pessoal, vamos abrir as câmeras todo mundo. Vou tirar um print aqui com o Rafael, pra gente guardar esse momento de vocês também, para marcar o dia que vocês de fato entraram no ramo escoteiro. Essa data que vai estar no Paxtu como data de integração à tropa. Cadu, Cauã, Isabela, se quiserem abrir. Chefe Isaura na Saquelá. Minha câmera tá com problema, não sei o que acontece. Eu abro ela e fica tudo laranja. Cadu, tá Abre aí, por laranja Isaura. mesmo. Abre laranja. Bom, Cadu e Chefe Isaura não devem estar por aí. Devem ter pego no sono, igual a aula. Bom, vamos dar um sorrisão no 3. Todo mundo diz Caio Viana Martins. Aí, show de bola. Marconato, cara, obrigado pela mão. Tu é a melhor pessoa que eu conheço para falar sobre isso e sobre várias outras coisas, mas sobre isso também hoje. Queria te agradecer pela disponibilidade de estar conosco nessa tarde aí, fazer mesmo que não tenha outros jovens, foi uma integração aí com alguém de fora, para a galera conhecer que o escotismo vive aí, fora da nossa reuniãozinha do Google Meet, né? E, Chefe Maria, quer dizer alguma coisa? Justamente em nome da tropa, então, Marconato, agradecer realmente a tua colocação, de trazer isso para nós, que sempre é importante a gente buscar essas informações de quando que vem e da onde vem o nosso movimento, né? Então, nosso muito obrigado, né? Aqui a gente ainda está meio desincronizado de cantar um bravo, bravíssimo, né, gente? Mas, assim, sinta-se abraçado pela nossa tropa, muita gratidão pelo que tu nos trouxe hoje. Eu que agradeço o convite. É bom